Mari, a gente vai fazer a minha constelação familiar nesse grupo? Eu queria entender melhor. Eu tenho recebido essa pergunta depois que eu comecei a divulgar esse grupo de integração sistêmica que vai ter lá em Basel, em novembro. E senti que seria bacana poder conversar um pouco sobre isso, explicar o porquê desse método diferenciado. A primeira resposta é sim, a gente vai ter uma constelação familiar. A questão é que é diferente daquilo que talvez vocês estejam acostumadas, em que a gente pega o tema específico da pessoa e constela apenas aquele tema. Então eu quero conversar sobre por que é diferente, por que eu tomei essa decisão de fazer esse modelo, que eu ainda não fiz aqui na Europa, vai ser a primeira vez, mas é um modelo que eu estou muito acostumada, então fiquem tranquilos, vocês não vão estar passando um momento de uma experiência nova para mim. E para vocês vai ser uma experiência que eu tenho certeza que vai ser muito mais agregadora do que a constelação individual. Então vou explicar por quê. Bom, primeiro, para quem não me conhece, eu sou Mariana Matos, comunicóloga e psicoterapeuta sistêmica e trabalho com comunicação há mais de 20 anos e com psicoterapia sistêmica há 16 anos, em consultório, em grupos e cursos. E com a constelação familiar especificamente, tem 11 anos. Ao longo desses anos, eu não me afinizei com a chamada linha de constelação familiar proposta pelo Bert Hellinger. Eu uso essa constelação dele, sempre usei, mas para mim não é a primeira afinidade de metodologia de percepção sistêmica para uma família, porque eu considero que ela é muito maravilhosa, mas que nela se encerra um processo em que a pessoa nem sempre se apropria da transformação que ela precisa fazer. Nem sempre a pessoa percebe na prática o que ela tem que fazer com aquilo. Eu noto que as pessoas que conseguem perceber na prática o que fazer com aquele conteúdo são pessoas que fazem terapia com alguém que conheça bastante de constelação familiar. Mesmo quando eu estou atendendo alguém e a pessoa faz uma constelação familiar com outro profissional, muitas vezes fica difícil de eu conseguir ajudar a pessoa a juntar uma coisa com a outra e ela trazer para a prática aquela mudança que apareceu lá na constelação. Conforme eu fui percebendo isso, ao longo dos anos, em termos metodológicos, eu adotei uma maneira de fazer em que a gente consegue explicar para a pessoa partes mais transformadoras no dia a dia dela. Como levar aquilo para o dia a dia. Em que não fica num lugar subjetivo, como se constelação familiar fosse algo espiritual. Inclusive, para quem assistiu aquela série do Netflix, Uma Nova Mulher, se eu não me engano, que fala sobre constelação, uma série turca, maravilhosa, recomendo que assista, mas o roteiro inteiro é baseado como se constelação familiar fosse um trabalho espiritual e o constelador da série diz isso. Constelação é um trabalho espiritual. Eu não gosto dessa definição, sendo muito franca com vocês. Mas Mari, então você considera que constelação não é um trabalho espiritual? Não, não foi isso que eu pensei, nem disse, nem que eu sinto. Eu sei que parece. Mas por que eu não gosto dessa definição? Porque, na minha opinião, ela diminui a potência de interiorização daquilo que apareceu ali. Principalmente para nós, que somos frutos de uma sociedade judaico-cristã, quando a gente faz um trabalho e aparece, através de outras pessoas, algo sobre os meus antepassados que eu sequer conheci, e eu entendo que aquilo é espiritual, e a gente diz assim, muitas vezes em constelação, eu falo isso sempre, não vamos conversar sobre isso agora, deixa isso assentar em vocês. E precisa. Fica parecendo que a gente entregou um ritual de magia e que as coisas vão se transformar na mágica, que a pessoa não precisa fazer nada com aquilo. E isso não é verdade. Pode ser que algumas mudanças aconteçam e pareça que aquilo foi mágica. Mas Mari, eu conheço uma pessoa ou eu mesma fiz uma constelação, não precisei entender nada e muita coisa na minha vida mudou. Sim, claro que sim. Eu também já passei essa experiência algumas vezes. É maravilhoso. Tendo a acreditar que algo dentro de você já estava tão pronto, mas tão pronto, mas tão pronto, que foi você visualizar, o seu corpo experienciar que aquela transformação aconteceu. Mas se aparece algo numa dinâmica de constelação familiar
que você não faz a menor ideia do que fazer com aquele conteúdo e o seu inconsciente ainda não tem a base estruturada para fazer a mudança cognitiva, vai ficar bastante difícil. Pode ser que, inclusive, você reviva traumas sem saber o que fazer com eles. E eu passei essa experiência recentemente num grupo, lá em Freiburg, na Alemanha, no final do ano passado, em que eu me abri para de novo usar esse modelo que eu já não acredito há muitos anos, considerando que talvez fosse a melhor forma de aplicar as dinâmicas sistêmicas aqui. E 2 pessoas, mas em especial uma pessoa, eu percebi que ela ficou mal. Ela primeiro considerou que haveria um certo tipo de controle na dinâmica sistêmica, em que aparece aquilo que o facilitador quer, o que não é assim que funciona. Segundo, me pareceu que ela ficou muito chateada com o que apareceu, ela não queria mesmo. E terceiro, ela não me deu a oportunidade de seguir com ela o trabalho, acolhendo aquela dor. Eu sei que tem muitos profissionais que não consideram que isso seria responsabilidade minha. A maior parte dos consteladores de constelação familiar, da linha do Bert Hellinger, exercitam esse trabalho através de um workshop, de um dia inteiro, em que não se explica quase nada dos fundamentos de constelação, se exercita na prática do campo fenomenológico e depois aquilo que seja trabalhado por cada pessoa da forma que se considerar necessário ou que não seja trabalhado. É assim que se faz constelação familiar. Mas eu não penso assim. Eu não penso assim porque eu sou uma psicoterapeuta, uma comunicóloga psicoterapeuta de clínica diária. Eu trabalho com consultório clínico há muitos anos, gente. São quase 16 anos mesmo fazendo isso. 16 anos, não de segunda a sexta. Quando eu comecei não era segunda a sexta. Mas de segunda a sexta que eu atendo gente, tem seus 14 anos. Mas aí seguramente tem. Então eu já vi muita coisa e essa experiência me faz perceber que talvez esse modelo nem sempre seja tão cuidadoso quanto precisa. E deixe, sim, em alguns casos, as pessoas em situações que elas não vão saber lidar. Então, com quem eu atendo regularmente, eu faço constelação familiar, seja em grupo, seja individual. Agora, quem eu não atendo, eu vou fazer a constelação familiar de que forma? Ou pessoas que eu atendo há pouco tempo também. De que forma que a gente vai fazer? A gente vai fazer de uma maneira que as pessoas vão acessar os seus conteúdos sem entrarem na especificidade de conteúdos com os quais elas não estão prontas para lidar ainda. E aí, por isso, porque nós vamos no ritmo que cada pessoa do grupo puder ir, o grupo vai ter muito mais força. Porque não vai ter uma pessoa aprofundando muito e a outra lá na superficialidade, gerando um contraponto no grupo que muitas vezes é desconfortável mesmo. Outro exemplo, a gente acessa um conteúdo super profundo numa constelação, o grupo ainda não é maduro para lidar com isso, chega na constelação seguinte ninguém aguenta. Aí a pessoa da constelação seguinte, como é que ela tá? Ela se sente prejudicada, embora ela não esteja sendo prejudicada. E aquilo faz parte da dinâmica do campo dela. Mas se ela não tem maturidade para entender isso ainda, maturidade que eu digo psicoterapêutica, em termos de sistema, ela vai se sentir prejudicada. E nesse modelo que a gente vai fazer dia 18 de novembro, eu sei que o vídeo tá longo, mas é porque realmente é uma explicação longa. Não tem como eu trazer uma resposta curta, objetiva e simplória para uma história como essa. Então, agradeço quem tá até aqui agora escutando. No formato que a gente vai fazer lá no dia 18 de novembro, a gente vai sim ter a constelação familiar, mas a gente vai também ter uma constelação de alcance de resultados que se chama superação dos obstáculos para chegarmos ao estado desejado. A gente vai ter a parte da aula, em que eu vou explicar quais são os fundamentos. A gente vai ter depois uma dinâmica de grupo, em que a gente integra tudo aquilo que foi trabalhado. Então a gente vai fazer muito mais do que cada pessoa fazer a sua constelação. A gente vai ter a aula, então a gente vai ter um desenvolvimento muito maior e muito mais aprofundado. Embora a gente vá trabalhar também criança interior, relação com mãe, relação com pai. Ok?
No fundo, gente, vai ter muito mais entrega do que na constelação familiar, que acaba parecendo que é de grupo e muitas vezes é individual. Então, quem quiser fazer a constelação familiar individual, continua disponível através do consultório, mas para aquele modelo de constelação familiar, eu prefiro, por enquanto, eu estou nessa visão, voltar ao processo quando for imersão de alguns dias. Aí eu considero que as pessoas vão estar mais bem apoiadas, e nesse modelo que a gente vai fazer dia 18 de novembro, vocês vão sentir uma transformação muito maior do que fazendo algo que vocês não sabem nem para que serve, como é que funciona, com uma ideia de que aquilo feito uma mágica vai mudar a vida de vocês. E não funciona assim. Constelação não é já constelei. Tem muita gente que fala isso, né? Ah, mas eu já constelei a minha mãe. Dá vontade de dormir e voltar daqui a uma década. É por causa disso, entende? É por causa desse tipo de pensamento em que a gente usa uma determinada técnica para funcionalizar um processo terapêutico, num sentido de dar um check numa lista. Ah, já constelei minha mãe, isso aí eu não preciso ver de novo. Não, já constelei meu pai. Não, já constelei a minha criança interior. E não é por aí. Então a gente vai ter espaço para trabalhar isso, para formar consciência, para aprofundar o trabalho, vai ter muito mais resultado. Beijo enorme, namastê, e continuo à disposição. Adoro receber esse tipo de input para a gente poder conversar e esclarecer, já que é tanta inovação, né? Faz falta esse tipo de partilha.